Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou Fernanda Esquiava e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E hoje vamos trazer aqui um projeto diferente, o Campus Experimental da Sustentabilidade, iniciativa que busca fomentar a sustentabilidade em crianças e também em adolescentes. E para falar comigo sobre o projeto, está aqui o professor biólogo Vitor Soli Jorge de Oliveira, fundador do projeto educacional Agenda 21. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo ao Multicidades. Vamos começar falando a respeito do projeto. Como que começou, o que é, de onde surgiu a ideia de trazer algo tão bacana que depois, no decorrer do programa, a gente vai contar tudinho para você. Fernanda, bom dia a todos. Pessoal que está nos assistindo, né? E também parabenizando aqui o canal e trazer um assunto tão importante que a gente fica pensando que a gente é resiliente em algo que é de interesse de todos, né? Como é que a gente encara esse tipo de coisa, né? E a gente está aí, o nome está dizendo do projeto educacional Agenda 21, ligado diretamente com a Eco 92. Então eu sou remanescente da Eco 92, assuntos que praticamente não são mais trabalhados hoje, passo em branco, e de extrema importância, não só nas questões práticas, não só na parte governamental, na questão de legislação, mas principalmente na questão cultural, né? Porque a gente entende a cultura, aquilo que fica para a sociedade e aquilo que representa os novos costumes. Então é isso que a gente traz dentro de uma ideia não acadêmica, não uma ideia de especialização, mas uma proposta que vem também de um encontro, essa nova base nacional do currículo comum, né, que fez uma mudança em plena pandemia, que nos pegou um pouco de surpresa, e esse campus é uma metodologia para facilitar, é facilitadora para que alunos, professores possam ter, dentro das habilidades e competências da nova BNCC, praticar um conhecimento interdisciplinar e principalmente transversal. Por quê? Porque quando a gente está lá no ensino médio, a gente está muito preocupado com a questão, meu filho chegar no vestibular, né, eu vou fazer uma academia... Como é que eu faço para passar? O que eu faço para passar? Né? Até eles sabem, né, que claro, são ferramentas utilizadas, cada empresa, cada escola faz as suas escolhas. Mas não podemos esquecer o processo civilizatório, né? Não podemos esquecer a formação do cidadão, né? Então, o que a gente faz com o campo? O campo ele procura bater na porta da casa, porque faz essa integração escola, os seus alunos e também os seus pais. Essa é a proposta, né? Inicialmente do campus, dentro de uma forma assim institucional, é uma metodologia que é realizada num espaço dentro da escola, porque quando a gente fala de escola, a gente diz, a escola tem a horta, né? Todo mundo tem uma horta na escola, bacana, legal. E o que a gente fez? A gente fez com que o Campus de Sustentabilidade fosse além de uma horta. Fosse uma quantidade de serviço, uma quantidade de projetos que pudesse contemplar uma visão interdisciplinar. Ou seja, o professor que é formado, que tem academia lá de Química, Geografia, História, eles podem estar integrados num projeto, né? Num projeto de campo. Até porque a nossa época, a nossa academia, era uma academia para formar cientistas, não professores, né? Então, essa questão de ser um educador, ser um professor, ela muda um pouquinho, porque tu trabalha com a formação de pessoas, né? Quando o cara chega na academia, ele está mais ou menos já discernindo, já sabe o que ele vai ser. Mas ele está aí, quando está no ensino fundamental, no ensino médio, ele está formando o seu pensamento. Mas e aí, o que fazer, né, Fernanda? A gente precisa trazer isso aí além dos conteúdos, porque o que é o conteúdo? É conceito e definição. E aí nós temos avaliação, que são provas de marcar, que a gente brincava até as provas de cemitérios, né? Marcar com uma cruzinha, acertou 8 passa, acertou 4 não passa. Mas será que esses alunos têm tanta diferença assim, de conhecimento? Ou será que eles não podem trazer um pensamento, uma dúvida, uma curiosidade e trazer uma visão que ele conheça da sua transversalidade, né? Então, nós debatemos em um programa aqui do Multicidades a questão dos dados, dos resultados que nós tivemos no Enem, né? Esses últimos dados que foram passados aí,
como de certa forma, de um modo geral, a baixa nas notas, o baixo desempenho na redação. E eu conversei com alguns professores e justamente isso que nós falávamos era sobre a questão que, às vezes, o aluno ele tem a teoria, ele sabe como estruturar uma redação, mas ele acaba não tendo conteúdo enquanto ser humano, né? Enquanto formador de opinião, ele não sabe dar a opinião sobre um fato que acontece no dia a dia, sobre um fato que está presente dentro da nossa sociedade. E eu acho que é justamente isso, né, que nós conversávamos, assim, é formar enquanto pessoa, né? E isso se perdeu muito com a chegada da tecnologia, com o mundo acelerado, eu percebo pelo menos isso. Mas com certeza, Fernanda, até porque hoje um professor chega na sala de aula, ele não pode pensar que ele é o dono da verdade do conteúdo. O aluno estava com o celular, ou ele vai e pesquisa ali no Google, certo ou errado, ele entra para a discussão, se ele quiser. Então, o professor precisa fazer o que se chama gestão do conhecimento. Fazer com esse conhecimento, ele chegue no aluno de uma forma mais abrangente, de uma forma prática, que ele enxergue isso da sua vida. Obviamente, claro, nós estamos com uma baixa na redação, mas aí o que acontece? Por exemplo, lá no campus nós trabalhamos diferença de resenha e resumo. Está lá o professor de linguagem que vai trabalhar no final o aluno fazer uma resenha, fazer um resumo, né? E também iniciação científica, né? Então, essas coisas que a gente nota, que muitas vezes a escola está mais preocupada em aprovar um aluno. Aí eu fico pensando, pô, nós estamos com um último índice de DEP com apenas na faixa de mestres e doutores que cresceu. Nas outras baixas nós não atingimos o mínimo necessário, né? Aí eu pergunto, onde estão esses mestres e doutores na educação? Né? Será que a gente vai ficar cada vez mais, tudo bem, nada contra os cursos, nada contra aquilo que oferecemos, mas daí mestres e doutores de revisão bibliográfica? Pois é. E onde está a praticidade, onde está a visão da transversalidade? Que eu digo assim, a coisa bem prática. Eu sempre digo assim, ó, pô, o cara está indo de casa, passar sua caninha de lixo. Aí ele tem que voltar o caminho que ele andar para botar num latão de lixo. O que ele faz? Ele sai e coloca na casa do vizinho. Quem já não passou por isso? Né? Quem já não viu isso? Né? Ou um estabelecimento que deixa na frente da calçada, esperando que chegue alguém para juntar o papelão. Isso não acontece, vem o vento e espalha por toda a rua. Né? Então, isso são as práticas, isso é a transversalidade, aquilo que bate na porta. E o campo de sustentabilidade, para você ter uma ideia, a gente foi escolhido, nós apresentamos na SPBC em Belém do Pará, em plena enchente, a gente recebeu o comunicado e disseram, olha, que interessante esse projeto sobre clima, que é outro viés do campo de sustentabilidade, lá onde foi implantado, só para dizer, foi implantado uma escola de Zona Norte, a parte inicial, e ali foi colocada uma estação meteorológica linkada com o mundo todo, onde o aluno, junto com os professores, podiam desenvolver já temas sobre clima. Na frente da escola, um QR Code que o pai poderia acessar e ver clima da região, um microclima. Então, já estava de encontro. Então, isso foi de encontro à reunião da SPBC que aconteceu na Universidade do Pará, Federal do Pará, em julho. E a gente foi lá apresentar. Né? E foi assim, aí teve um curso sobre alterações climáticas e cidades resilientes. Né? Eu fui convidado, estava fazendo o curso, terminei o curso e eu falando um pouquinho de Porto Alegre, porque a gente levou um pouco da nossa tragédia aqui, né? Sim. E vimos o quanto fomos acolhidos no final do curso. As pessoas me abraçaram, né? Então foi uma coisa bastante emocionante e principalmente interessante porque uma escola tinha saltado na frente, tinha trazido para seus alunos, trazido para a sua sociedade uma discussão com algo que estaria para acontecer, né? Então a escola teve essa visão já prevendo isso. A iniciativa, né? A gente tem umas imagens aí do projeto, olha que bacana. O projeto em si, ele envolvia, né, não só a parte... Ele começou com as séries iniciais, com os pequenos, né? Os pequenininhos. Então, por exemplo, citando o exemplo, captação da água da chuva, por exemplo. Então, ali a gente tem uma captação da água da chuva, um projeto comparando os componentes que estão na água da Corsã, do DEMAI, com a água da chuva. Depois um canteiro, fazendo experiência com as plantas regadas com água que veio da chuva e com a água que veio da torneira. Ou seja,
Trabalho professor de química, professor de física, Sim, né? imagina. Mas aquilo que eu te falei, a dificuldade, obviamente, que o professor que é acadêmico, foi formado como cientista, ter esses entendimentos interdisciplinares, né? A formação do conhecimento como um todo. E a sustentabilidade é isso, ela não é uma coisa estanque, ela é multi-interdisciplinar. Pois é, falando em sustentabilidade, as pessoas têm a visão, a grande maioria das pessoas, acredito eu, que é aquela coisa estática, né? Isso. A gente conversava anteriormente, antes de começar o programa, que é sobre isso, que é as lixeiras coloridas, enfim, a separação do lixo. Isso vai muito além, né? Mas com certeza, até porque muitas vezes o que a gente vê hoje, eu digo de 92, eu tive como participante, como ONG, lá no Rio de Janeiro, na época de 92. Claro, Fernando, a gente tem que considerar que nós vimos um momento no país, né, começando uma democracia, nós tínhamos a Constituição Verde de 1988, nós tínhamos todas as legislações estaduais que estavam sendo reelaboradas, inclusive nós participamos aqui do Estado, né? Então, nós estávamos muito fervorosos. Então, a gente sentia que havia crescimento. Até uma criação do ECA no início dos anos 90. Né? Então, a gente tem instituições que vêm complementar e também definir isso como uma questão sólida. Né? Quando a gente fala em sustentabilidade, não é só aquele lixo, como você falou, né? 4 lixeiras, aí tudo bem, aí passa alguém da escola ou da empresa, recolhe tudo e coloca tudo junto de novo. É verdade. Não é? É verdade. Então, para que tanta... Tem até a escola que tem para lixo nuclear, né? São coisas que não tem nada a ver, não tem nenhum um estudo para isso, né? Tem lá a corzinha para material radioativo, né? E muitas vezes fica isso no paliativo. Né? Obviamente, se tu não está dentro de um contexto social, educacional, onde você está batendo na porta das casas, a escola tem que bater, ao meu ver, essa é uma opinião minha, isso está fazendo parte de um artigo que será apresentado agora, esse ano, lá em Recife, na Universidade Federal, sobre essa questão dessa proposta educacional, que a gente precisa rever um pouquinho isso, né? Porque a gente tem um aluno até que está saindo do ensino médio, cheio de conteúdos, cheio de definições, né? Mas essa praticidade de enxergar o mundo com uns olhos mais resiliente, mais sustentável, fica preterido. Sem falar dos lixões de Porto Alegre. É um horror, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, a questão de gestão imobiliária, gestão das construções da cidade, o que está acontecendo, né? Por que a cidade agora alaga sempre? Então, tem vários temas que fazem parte da sustentabilidade, né? Eu não posso pensar em morar e toda hora estar preocupado que chover um pouquinho vai alagar a porta da minha casa. Então, e como eu vou ter um aceite disso? Né? Não posso imaginar que isso siga de uma forma intermitente para sempre. Né? E a gente espera soluções. Né? Se esperamos. A gente vai fazer um rápido intervalo e nós vamos continuar, depois desse intervalo, a falar sobre esse assunto tão importante. Então, não sai daí. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. E o Multicidades está de volta e continuamos falando sobre o campus experimental da sustentabilidade. Professor, falamos aqui, quando a gente está nos bastidores, aqui no intervalo, a gente conversa várias coisas, tá? Que vocês acabam não ficando a par dos nossos assuntos. Mas falávamos sobre uma questão vamos falar de poder público no que diz respeito à sustentabilidade e a cuidado, né, gestão. A gente percebe, principalmente em Porto Alegre, justamente depois das enchentes, o caos que virou a cidade, Canoas, a grande Porto Alegre, as cidades atingidas.
o acúmulo dos lixões com os resíduos da enchente. E, de novo, né, o ano começou e nós tivemos nos primeiros dias mais chuva, mais cidades alagadas, mais bueiros entupidos. Ou seja, a história sempre se repete, nada é feito. Na sua opinião, assim, o que a gente tem? Uma falta de preparo dos gestores ou uma falta de olhar, de fato, com seriedade sobre esses problemas? Fernanda, minha opinião, assim, a gente tem, ao longo da nossa história, né, um crescimento, um progresso bastante abrangente, fazendo uma parte de contexto, e, obviamente, a gente aumenta o número de embalagens, o número de resíduos, né? Então, começando por isso. Essa temática, ao meu ver, ela é estrutural e é um conjunto, né? Eu não posso dizer que só a responsabilidade de um poder público seja deles, mas eu tenho que colocar uma sociedade inteira... Educá-la, né? Exatamente, porque eu volto a falar, bater tecla em cima da escola, né? A escola tem que integrar cidadania e processo civilizatório. Eu posso ter todas as políticas públicas que for feita, se eu não tiver o saber usar essas políticas públicas corretas, eu não vou a lugar algum. Entende? A mesma coisa que quem diz assim, ó, você tem um lixo na rua, falando da questão de lixo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da meta de fazer lixões nos municípios, que não foi atingida, que já era para ter sido cumprido alguns anos atrás, né? Depois foi prorrogado. E o que acontece? Você liga lá para a prefeitura, olha, temos lixo, eu preciso mais um dia de coleta. Aí você coloca mais um caminhão. Olha, não foi suficiente, vamos botar 2 caminhões. O que vai acontecer? Isso não vai ter solução se nós não tiver na origem. Né? Nós precisamos da origem. Da origem nós precisamos que aquele lixo que sai dentro de casa, aquele resíduo, nem falando uma palavra de lixo, a gente fala resíduo, ele precisa diminuir nas nossas residências. Então, ele é muito mais estrutural do que simplesmente um paliativo que eu vou fazer. E, obviamente, né, se eu não tenho esses cuidados, se eu vou jogar o meu lixo lá num terreno baldio, né, ou aquela pessoa que passa, tio, o senhor quer que eu tire, o senhor está limpando a garagem, quer que eu tire o seu lixo, o senhor me dá R$20. Aí ele pega, ele vira a esquina e joga o lixo na frente da casa do outro. Né? Então, isso é da cultura. Quando a gente fala em cultura, quando eu não tirar essa visão da minha sociedade, que eu não criar um pensamento diferente, eu vou continuar com isso. Eu posso colocar 20 caminhões, eu posso colocar alguém para tirar a água da cidade a vida toda, e eu não vou conseguir resolver se não tiver uma estrutura. Obviamente, eu preciso, de repente, uma legislação mais rígida. Eu preciso de uma legislação mais rígida, por exemplo, sobre a expansão imobiliária da cidade. Isso é um fato. A gente não dá para dizer que não tem uma expansão, nada contra a expansão, mas ela precisa de racionalidade, ela precisa, se avaliação de impacto ambiental, ela precisa passar pelos trâmites. Né? Então, nós temos vários morros de Porto Alegre que já desmoronaram em função de construção. Né? E sem falar o que nós temos por baixo, que é as nossas redes de esgoto e rede local. Recentemente eu estive em Santa Catarina e a gente tem o caso de Balneário Camboriú, né? Sim. Simplesmente a rede de esgotos colapsou. Não tem mais o que fazer na cidade porque foi tanta a construção civil. Chegou num momento assim, agora prédios de 150 andares estão sendo construídos. Né? Então, a partir do momento, se não existe uma manutenção, um preparo para receber isso, colapsa, não tem o que fazer, né? A sustentabilidade ela não é contra o progresso. Né? Ela é contra eu ter uma racionalidade entre o poder público, a questão econômica, né? A questão do meio ambiente, principalmente, e principalmente a pessoa. Né? Então, a sustentabilidade vai falar desde gênero, desde do Estatuto da Criança e Adolescente, assim como fala em governança. Fala até em coisas ligadas à corrupção. Tudo isso está dentro do contexto da sustentabilidade, só que a gente foca na questão do lixo. Né? Vocês percebem essa turma aí pequenininha que a gente viu nas imagens, assim, vocês já conseguem perceber uma mudança de mentalidade deles ao participar do projeto? Sem dúvida, porque o projeto, né, como eu digo, uma escola que pensou isso, uma escola que pensa com vanguarda, né, que ela pensa numa visão mais holística de mundo e vê que educação não é só preparar um aluno para o vestibular.
mas o aluno precisa ser preparado como pessoa também. E o campus da atualidade, ele corre junto à iniciação científica. Te explicando, a aplicação disso foi dada nos itinerários da BNCC, no Tuniverso. Né? Então, o aluno vai lá e opta por aquilo. Então, teve uma grande opção e os próprios alunos desenvolvem o projeto para os pequenos. Então, tem esse intercâmbio. Eles vão lá, desenvolvem o projeto e apresentam para os pequenos. Obviamente, os pequenos já têm... É um momento, ao meu ver, né? E as pessoas que comungam com o projeto educacional, que é nesse momento das crianças que nós temos que fazer a diferença. Que eu acho que é o grande momento de responsabilidade para quem tem filhos, para quem tem neto, a importância que tem esse momento da simplicidade, da gente ofertar aquilo que nós temos de bom, que é o conhecimento, que vai além do livro didático, que vai além dos conteúdos programáticos, né? Que vai além da meta de preencher formulários na escola. Está aqui, nós cumprimos. A gente sabe muito bem que às vezes o professor só dá o título na aula, e o aluno vai ver que ele não teve a matéria, mas deu o título porque cumpriu. Né? Então a gente precisa, ao meu ver, e o campus Cidade vem dar um suporte a isso. A criança vai, ela tem projetos lá de iniciação científica que nós terminamos levando trabalho de 4 alunos lá em Belém do Pará. Ai, que bacana. Os melhores projetos e tudo dentro daquela simplicidade inicial, porque a gente começa eles vão vendo a problemática, levantando argumentos sobre o que eles estão pesquisando, depois a questão, criar uma metodologia, depois a oratória de apresentação que a gente fez na Feira de Ciência e depois a construção de um banner, que é o material de apresentação, resumo, resenha. Então, se tu pegar bem, o Campus Cidade ele vem de encontro a várias áreas de conhecimento e várias metodologias que são feitas lá na sala de aula. Então, essa é a proposta do campus, né? Ele não é simplesmente você ir lá plantar uma alface e ver ela crescer, mas ver o que aconteceu nessa evolução. Tem entendimento a respeito disso. Aí vem um professor de história, de filosofia, né? Mas aonde que eu estou inserido nisso? Estou inserido num processo, por exemplo, de colonização, um processo de invasão, um processo de montagem de uma cidade. Por que as cidades nascem à beira dos rios? Todo um processo, por exemplo, da chegada dos açorianos no nosso estado, como é que foi? As cidades que ficam aí às margens da laguna, da Costa Doce. Essa cultura que vem de fora, que traz uma cultura extrativista dos açorianos, depois vem a cultura industrial, a transformista, que são a do italiano, do polonês e do alemão. Então, essas coisas, por que as questões ambientais muitas vezes são diferentes do pessoal que vive no sul do estado e aquele pessoal que vive na região da colônia? Por que eu faço passarinhada mesmo não precisando? Né? Por que eu vou caçar passarinho, né? E tendo carne em abundância? Que é da cultura. Se a gente pensar, quando os italianos chegaram, não tinha que comer. Então, era necessário que você caçasse passarinho para sobreviver. Né? Então, a gente tem esses entendimentos. Né? A mesma coisa que a gente exigir que as comunidades originárias tenham habilidades e competências igual ao italiano. Eles vivem extrativistas, têm uma cultura diferente, mas não quer dizer que eles não tenham direito a um conforto. Né? Mas eles têm que ser respeitados a cultura dele. E toda essa questão está dentro da sustentabilidade. Respeitar os povos. Imagina assim, como a gente montar uma cultura com 380 anos de escravidão, de pós-escravidão? Tem essa outra detalhe, né? Então a gente tem que saber que houve resiliências diferentes, que nós temos, eu me lembro de infância, né? Estou com 65 anos, eu me lembro que eu convivi com pessoas que eram filhos de escravo. Então nós temos um curto espaço de tempo de povos escravizados. Não é tão distante. Foi ali, né? Foi ali, até porque depois tu tem aquela lei, a lei da vadiagem, então tu aumenta esse período de explorativo e tu tem um grupo de pessoas que entram na sociedade extremamente com uma resiliência altíssima. Eu não posso comparar com aqueles que vieram com máquina, que participaram de uma revolução industrial e vieram com esse poderio econômico já pronto e conseguiram, né, montar isso rápido. Então, isso aí a sustentabilidade tenta reorganizar. Engloba tudo isso. Agora, tu precisa que chegue isso na escola. Né? Não adianta, por exemplo, tem aí na URGS, parece que sobraram vagas em alguns momentos. Né? O aluno entrou com uma média harmônica lá embaixo, né? E está sobrando vagas. Mas por que está sobrando vagas na Universidade Federal? Né? O que está acontecendo? Né? Aí o aluno, não, eu vou preferir AD. Aí a gente estava brincando, tinha uma moça lá no hospital,
uma situação de uma sonda lá, aí ela diz, mas não tem sonda. Ela disse, não, está aqui, eu levantei e mostrei para ela a sonda da minha tia. Né? E ela disse, até brinquei, então tu fez aspiradeira, tu vai para fazer a distância, resolver o problema à distância, né? Não, é uma questão prática, né? São percepção de trabalho, que nós estávamos falando antes, onde entra essa questão da gestão e da ética. Percepção de mundo, né? E aí isso vem, por exemplo, o campo vai trabalhar lá, um oratório, por exemplo, alunos que não falavam em público. Olha só, não conseguiam falar em público, de repente estão apresentando o trabalho para 2, 3 alunos, colega dele, e é aquilo que eles gostam. Nós não escolhemos os projetos. Teve projetos ali que envolviam questão social, teve projetos que envolveu questões da sustentabilidade, que trabalha muito essa questão de idosos, que uma menina trouxe o aprendizado que vinha da bisavó para a avó e para a mãe dela, ela transformou num projeto de pesquisa sobre plantas medicinais. Que sensacional. O outro menino, que é do movimento escoteiro, ele disse, o que eu faço, professor? Ele disse, vê o que você vê dentro do movimento escoteiro que fale sobre sustentabilidade. O que tu imagina? Essa é a problemática, vai pesquisar sobre isso. Ele trabalhou sobre isso e esse foi um dos dois trabalhos que foi para Belém do Pará. Então, é uma situação que a gente pode dizer que é idealista, é romântica, mas não podemos fugir do romantismo, não podemos ficar nesse pragmatismo da tecnologia só. Né? A gente tem que tentar conseguir sentir ainda essa questão humana. Né? E o projeto ele traz esse sentimento coletivo, né? Um sentimento conservacionista, mas sem menosprezar o conhecimento humano que visa o progresso. E um projeto transformador, né? Projeto transformador de pessoas. Exatamente. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Esse é o tipo de programa que a gente podia ficar vários programas conversando a respeito. Como é bom falar com pessoas que têm tanto conhecimento para compartilhar com a gente. Nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. E você já sabe, aqui tudo é multi. Tchau, tchau.